Assim como você pode ter outras igrejas evangélicas que consideram você um satanás. A visão da adaptação que o Pondé está falando, eu acho que é bastante clara, né, Rodrigo? É óbvio que a coisa vai se moldando à época. Mas você acha que no mundo de hoje, o politicamente correto, ele bate de frente com a religião? Ele vai de encontro, de fato? Com certeza. Quando ele falou lá, os católicos são muito determinados. Roma locuta, finita causa est. E Roma falou, acabou, traduzindo. É que o protestantismo ele já nasceu na modernidade, 1517. Ele não é medieval. Então, o protestantismo já nasceu como uma das muitas correntes que já estavam questionando o catolicismo. A gente pensa muito no iluminismo, no racionalismo, no empirismo, no deísmo, que vai vir já na época de Voltaire e tudo mais, mas o protestantismo foi uma dessas correntes já. Então, ele já nasceu moderno. Talvez daí uma parte da explicação do porquê que o protestantismo com seus filhos, pentecostalismo, evangélicos e tudo mais, são mais adaptáveis aos novos mundos. Eu só faria duas ressalvas, não ao que o Pondé falou, mas em relação à sua questão. Eu colocaria no plural os politicamente corretos. Tá. Lembrando que, na prática, muitas vezes, não é uma questão de maioria, é de uma minoria barulhenta. Uma minoria barulhenta consegue impor o politicamente correto daquela minoria sobre os demais. E aí a gente vai ao encontro do que disse Rossando Kinge, que é a coisa que se espalha nas Exatamente. redes. E aí pode mexer na parte transcendental. Sim, de sim. E as questionamento. redes, às vezes, emburrecem, porque se o algoritmo fica fazendo você ver cada vez mais do mesmo, você não tendo a capacidade de ler o outro, né? Ou não se interessa. Não se interessa. Agora, na questão, porque a gente esbarra agora na ética e na moral. Eu acho que falta, especialmente nos corpos religiosos, Pondé, isso agora é uma alta crítica, tá? Saber definir o que é ética e o que é moral na prática. As pessoas bagunçam isso. Para traduzir em miúdos, eu vou colocar como se a ética fosse o princípio. E princípio não muda. Princípio vale para todo mundo, em todo tempo, em todo lugar. Mas a aplicação histórica do princípio varia. Vou dar um exemplo. Respeito. Isso é um princípio. Todo mundo tem que respeitar e procurar ser respeitado. Agora, como é que eu respeito uma sinagoga? Eu coloco um quipá na cabeça ou um chapéu na hora de entrar nela. Como eu respeito uma igreja católica na hora da missa? Eu tiro o chapéu. Como é que eu respeito uma mesquita? Eu tiro os sapatos. Então, tirar o sapato, tirar o chapéu, colocar o chapéu, são aplicações históricas de um princípio que permaneceu o mesmo. Veja, o princípio não alterou, é o respeito. Mas a matização histórica desse princípio variou de ambiente para ambiente. Isso não é ética situacionista. É apenas a adequação histórica de um princípio que é supra-histórico. Mas ele se matiza na história. É mais ou menos uma miniatura do Deus transcendente que, ao entrar na história, adquire características que, em princípio, não seriam próprias de um Deus transcendente. Como, por exemplo, se Jesus é Deus, como é que ele morreu se ele é eterno? Como pode um Deus eterno, sinceramente, morrer? Como pode um Deus eterno, sinceramente, fazer uma pergunta? Então, da mesma maneira, o princípio ele tem que se matizar na história. Isso aqui também eu vou ter que esbarrar na metafísica, aquela velha discussão do que é o ser e os acidentes que a gente vê, são os acidentes, o ser mesmo você não vê. Como é que era a frase de Heidegger? Por que existe o ser e não nada? Por que existe o ser e não nada? Na verdade, não só o Heidegger, vários fizeram essa pergunta, né? Parmênides também, né? Essencialmente filosófica. Parmênides também. também. Por que existe algo ao invés de nada? Nex nihilo nihil fit. Do nada, nada se faz. Então, por que existe algo? Então, a gente tem que ter uma matização histórica de princípios que são supra-históricos. Como Deus, no mundo da teologia, é o bem puro, é a essência do bem, então eu posso dizer que Deus é a ética. Mas ele tem que se matizar na história, porque a ética é a expressão exata do caráter dele. É o que eu falei. Respeito, isso é muito etéreo. Na igreja católica de um jeito, na sinagoga de outro jeito, na mesquita de outro jeito. E eu percebo, aqui que vem a minha autocrítica, que muitos organismos religiosos não estão sabendo separar no seu conceito o que é um princípio inviolável e o que é uma adequação histórica. Algumas estão pegando adequações históricas como princípio
Aí vem aquela questão. Eu vou até hoje obrigar que o camarada, para subir no púlpito, ele tem que estar de paletó e gravata, porque senão Deus não vai aceitar o culto dele. Porque o camarada falar sem paletó e gravata, Deus não abençoa. Ele tem que estar de paletó e gravata. A mulher não pode usar uma calça comprida. Ela tem que usar sua saia e tudo mais. Abaixo do joelho. E tem um outro lado também, que é o camarada que começa agora a vender, prostituir os princípios apenas para ser politicamente correto. E aí é complicado. Aí é muito complicado, porque quando você vende os seus princípios para ser politicamente correto, você começa a ser qualquer coisa menos você mesmo. Então, esse exercício, apenas anunciei, não é tão simples assim na prática, de saber separar dentro da doutrina da igreja o que é um princípio e o que é uma adequação do princípio. Porque se eu misturar isso, Paulo, por exemplo, falou que as mulheres não deveriam falar na igreja. Aí eu vou agora proibir a mulher de falar na igreja, porque está escrito na Bíblia. Por outro lado, eu tenho que cuidar, porque a religião tem que aceitar todos, mas ela não pode aceitar tudo. Senão eu vou ter espaço também para aceitar o nazista. Por que eu não posso aceitar o nazista? Por que eu não posso aceitar também um camarada do Hamas? Deus ama todos? Não. Há coisas que nós temos que denunciar. Mas para denunciar, eu tenho que ter um parâmetro. Com base em que você está denunciando aquilo? E, infelizmente, em grande parte, a religião está se prostituindo. E eu volto àquela máxima que eu falei. Qualquer crime hediondo se torna duplamente hediondo se for cometido em nome de Deus. E a negligência também é um crime religioso. O Gabriel tinha formulado uma pergunta aqui, que eu quero ler para vocês, que é outra tese de doutorado. Então, para poupar o Pondé de começar, vamos começar com o pastor e arqueólogo. Uma pergunta simplérrima que o Gabriel trouxe aqui. Simplérrima. Eu quero saber como cada um de vocês, e daí vocês podem pegar à vontade, um jogar para o outro, como cada um de vocês entende a morte e o que isso diz sobre o sentido da vida. Essa pergunta é tão simples que eu vou deixar o meu motorista responder. Vocês conhecem essa história, né? Eu vou deixar o meu motorista responder. Viu? Assim, a coisa só fica pior, né? Se essa pergunta fosse... É porque, assim, a gente partiu do princípio seguinte, Pondé e Rodrigo Silva. A gente não vai fazer pergunta batatinha quando Mas se fosse uma aula de filosofia, o professor ia dizer assim, olha, para com essa pergunta, cala a boca e vai ler Platão. Certo? Quer dizer, essas e quase todas que a gente está tendo aqui, certo? É que eu adoro, eu vendo as entrevistas de vocês, o Pondé, em um dado momento, ele fala o seguinte... Não é que eu duvide de Deus, mas se eu morrer, chegar lá em cima e encontrar, eu vou falar, putz, cara, bacana te conhecer, vamos trocar uma ideia? O ponto, no final das contas, é esse. Assim, a morte seria uma oportunidade, talvez, Pondé? Então, a pergunta fala o que a gente entende como a morte. Isso, e o que isso diz sobre o sentido da vida. É só isso. Obrigada, Gabriel. Primeiro, olha... A morte, filosoficamente, eu tenho um livro, um autor que em filosofia é muito conhecido porque ele é nome de um dicionário, José Ferrater Mora, um espanhol, que é um grande dicionário de filosofia, hoje já existe em português, que ele era filósofo também, não só fez o dicionário. E ele tem um livro chamado, esse não tem em português, é uma série de artigos que saiu na Revista do Ocidente, na Espanha, que chama Ontologia da Morte, certo? E onde ele tenta estabelecer exatamente o que é a morte do ponto de vista da ontologia, ou seja, da ciência primeira do Aristóteles, do ser. Eu lembro, por exemplo, nas primeiras aulas de medicina, que os professores, quando queriam bagunçar a cabeça, nossas cabeças dos alunos, mostravam como é difícil você afirmar exatamente o que é a morte, do ponto de vista médico, né? Como é complicado, juridicamente é complicado, super responsabilidade, quer dizer, e isso vai se desdobrar em discussões do tipo desliga aparelho, não desliga aparelho, estica a vida, não estica a vida. Então, seja do ponto de vista da ontologia da morte, seja do ponto de vista da prática médica com a morte no dia a dia, é claro que isso tem situações de que nem se leva em conta isso daí, do ponto de vista de uma medicina, às vezes, mais selvagem. Mas, assim, o fato é que não é tão fácil assim, do ponto de vista do conceito, né? A gente pode dizer,
Em medicina existe uma expressão que é o seguinte: atingiu efeito letal, ou sucesso letal. Eu tenho pavor dessa expressão. Ou seja, morreu, ou matou. Sucesso letal. Mas é uma expressão médica. Atingiu sucesso letal. Sim. Quer dizer, é típico da patologia. Significa que matou o organismo. Né? O sucesso significa que o agente agressor, seja ele qual for, ou a desordem fisiológica que se instalou, tem uma dinâmica que é justamente se impor àquele organismo e eliminá-lo.